Leitura da Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 1 ao verso número 8. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorta-o, como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. O texto de hoje. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas, mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva, de fato, e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus, e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Ó Deus, a tua revelação, Senhor, acabara de ser lida e será exposta, ó Deus. Que o teu favor esteja sobre nós, como vasos, ó Deus, enriquecidos com o teu conhecimento. Mas, Senhor, sabemos que nós somos ignorantes e muitas vezes rebeldes e não andamos nos teus preceitos. Por isso, novamente, Senhor, enfaticamente pedimos, abre o nosso entendimento e curva nossos corações às tuas verdades, principalmente verdades que ouviremos nesta noite. Para que não venhamos, Senhor, a ser qualificados como ímpios, agindo com impiedade. Ou melhor, como diz o apóstolo, sendo pior do que os ímpios. Nos ajude, Senhor. E que tu sejas glorificado, que a glória de Cristo seja revelada. Nós te pedimos, Senhor. Amém. Poder sentar. Como nós iniciamos hoje pela manhã, nós precisamos rapidamente relembrar a importância do capítulo 4, quando Paulo fala sobre o ministério da palavra como sendo o ministério que Deus utiliza para combater o erro presente na igreja. Paulo destaca isso de uma forma maravilhosa. Nós vimos Paulo exortando Timóteo para que ele fosse diligente com o ministério da palavra, e toda essa ênfase de Paulo ao ministério da palavra destacou o quanto Timóteo deveria entender, por causa do seu chamado, que ele havia sido revestido de autoridade para governar a igreja. O ministro do Evangelho, ele é colocado na igreja, como nós vimos, e no caso de Timóteo, ele não foi colocado na igreja por causa dos seus próprios interesses, mas nós vimos que a autoridade que ele tem, ou que ele tinha, ela residia na virtude que o próprio Deus havia comissionado este jovem pastor a pregar a palavra, a instruir a palavra. E aí nós temos um aspecto muito importante, porque Timóteo estava ali ensinando, instruindo a igreja, mas ele era um jovem pastor. Não se esqueça, quando nós falamos jovem, para a época, uma pessoa jovem, ela estava ali em média entre os seus 30 anos e 40 anos. Então, Timóteo poderia ter entre 32, 33, 34 anos, e ele era considerado jovem. Mas ainda assim, Paulo deixa evidente não só para o Timóteo, o jovem pastor, que ele havia sido vocacionado por Deus, que o Espírito Santo havia separado a vida dele para o ministério da palavra, profecias foram proferidas a respeito do ministério de Timóteo, o presbitério
teve a imposição de mãos, ou seja, Timóteo não poderia ser negligente com o ministério da palavra. Deus vocacionou Timóteo, ele deveria instruir a igreja, ensinar a igreja, combater o erro, exortar aqueles que viviam em pecado, porque esta era a tarefa do ministro do Evangelho. E como nós vimos pela manhã, um dos aspectos do ministério é a exortação. O pastor, ele expõe a palavra, e Paulo deixa a pressuposição de que o pastor, ele vai agora, após a exposição, descer do púlpito para tratar o pecado do rebanho. Paulo não deixou dúvida, uma das tarefas do pastorado é tratar os pecados. Nós não podemos imaginar que uma igreja possa permitir que o ministro do Evangelho esteja a pregar a palavra sem tratar os pecados. Uma igreja que o ministro não trata os pecados, que os presbíteros não tratam os pecados, que os líderes não tratam os pecados. Líderes que assim se negam, que não tratam os pecados públicos cometidos pelos crentes, eles entregaram a igreja à desgraça. Eles entregaram a igreja à perdição, à perversidade. E veja que Paulo orienta Timóteo que uma das funções dele é exortar. Nós veremos, prepare o seu coração para o sermão, quando nós chegarmos no versículo 20, quando Paulo chega a dizer que aqueles que vivem em pecado sejam repreendidos na presença de todos. Então você veja a preocupação de Paulo, que Timóteo deveria exortar a igreja, deveria tratar os pecados. O ministro do Evangelho não pode deixar com que o rebanho peque em paz. Ele deve ser uma tormenta para a igreja quando se trata de viver uma vida de pecado. Mas aí Paulo diz, olha, você deve entender como as coisas devem acontecer. E aí nesse capítulo 5, já começando a finalizar sua primeira epístola, Paulo começa a dar uma série de instruções. E a princípio, nós vimos pela manhã como Paulo instruiu Timóteo na hora de exortar, na hora de tratar os pecados, não ser pecaminoso, não ser irado, não agir com malícia, mas ser um pastor bíblico, tratando os mais velhos, tratando os homens mais velhos como a paz, tratando as mulheres mais velhas como a mães, tratando os jovens como filhos e tratando as jovens como irmãs com toda a pureza. E aí Paulo, ele orienta, vem dando essa diretriz ou as diretrizes necessárias para Timóteo tratar os pecados. O que é surpreendente, irmãos, é que a respeito das regras que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, que dizem muito aqui no caso a respeito da família, como nós vimos a imagem da família, é muito pouco quando se compara ao assunto que nós vamos ver, porque Paulo começa agora a orientar Timóteo sobre um outro grupo, o grupo das viúvas, o núcleo das viúvas. E aí veja, há dois versículos, somente os 2 versículos primeiros, para tratar sobre pais e irmãos, mas sobre viúvas Paulo vai destacar 14 versículos para tratar das viúvas, e com muita intensidade teológica. Tanto é que eu decidi, diante da mesma perícope, dividir o texto para que a gente não faça uma vigília esta noite. Mas por que essa quantidade de versículos para tratar sobre esse núcleo dentro da igreja de Éfeso? Porque Paulo se prende dá um tempo maior com relação a esse tema. Isso, irmãos, os estudiosos, eles chegam a concluir que se Paulo destacou tantos versículos para tratar sobre um tema, é porque esse tema está dizendo algo sobre a igreja de Éfeso,
parece que estava havendo problemas com relação a esse núcleo dentro da igreja. Havia um problema, e talvez um problema bem maior, que era com as viúvas. E por alguma razão, que o texto vai pontuar algumas coisas, mas as razões podem ser muitas, a igreja de Éfeso carecia de orientações. A igreja de Éfeso precisava ser orientada. Então, Paulo orientou Timóteo a que ele tratasse com os homens mais velhos, com as mulheres mais velhas, com os jovens e as jovens. Agora Paulo escreve a Timóteo, alguns chegam até a dizer assim, talvez pela quantidade de versículos, possa ser que Timóteo tenha pedido ajuda de Paulo, orientações sobre o tema. Mas nós não temos como provar isso. No entanto, a carta, ela deixa evidente, pela quantidade de versículos, que era necessário corrigir algumas coisas com relação às viúvas dentro da igreja. Irmãos, viúvas, veja a providência, né? Nós lemos o texto hoje de Atos, no finalzinho, que falava sobre as viúvas que choravam pelo falecimento da jovem. E quando nós lemos as Escrituras sobre a viuvez, nós devemos pensar uma coisa muito importante, porque essas instruções, tanto aqui como em outros momentos, elas dizem algo a respeito do próprio Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele tem um lugar especial no seu coração para as mulheres sozinhas, especialmente para as viúvas. Deus tem um tratamento diferenciado. Você vê as Escrituras enfatizando muito o cuidado de Deus para com as viúvas. Por exemplo, no Antigo Testamento, são textos que irei citar e que você pode depois observar na leitura privada, na sua devocional, depois acompanhando o sermão na internet, no YouTube. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus é descrito, Deus é revelado, uma das suas imagens é que Ele é protetor das viúvas. Sua afeição pelas mulheres necessitadas, inclusive, é declarada na lei. Em Deuteronômio, capítulo 10, verso 17 a 18, diz o seguinte, abre aspas, pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que faz justiça aos órfãos e às viúvas. O salmista também cantou a preocupação de Deus pelas viúvas, no Salmo 68, verso 4 a 6. Ele alimentou Ruth em sua grande história durante a colheita da cevada. Ruth capítulo 1, Ruth capítulo 4, poupou, uma história que vocês conhecem muito bem, a viúva de Sarepta na época de Elias, 1 Reis capítulo 17, deu abundância de azeite para uma viúva por meio do ministério de Elias, 2 Reis capítulo 4. Não é de admirar então que quando nos deslocamos do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nos deparamos com Cristo, que também demonstrava um carinho especial pelas viúvas. Ele ressuscitou o único filho da viúva de Naim, Lucas 7, verso 11 a 15. Ele elogiou a oração perseverante de uma viúva, Lucas 18, 1 a 8, a generosidade de uma viúva pobre que ofertou ao templo tudo que possuía, Marcos 12, verso 41 ao 44. Ele repreendeu os escribas que devoravam, segundo ele, as casas das viúvas, Marcos 12, 40. Qual a razão de tudo isso? Como nós falamos, a razão para a preocupação de Deus pelas viúvas. Qual a razão de tudo isso? De vermos Deus cuidando das viúvas, orientando, determinando em sua lei, Cristo repetindo, cuidando das viúvas. Por que tudo isso? Porque, irmãos, é importante entendermos que as viúvas, no período antigo, elas eram vulneráveis.
Na antiguidade, e nós não podemos pensar que era um aspecto simplesmente da antiguidade, mas no nosso mundo também há muitos problemas com relação à viuvez, mas em especial aqui na antiguidade, se nossos dias são difíceis para a viuvez, nos dias antigos eram mais difíceis ainda, elas eram muito vulneráveis. Na antiguidade elas eram muito vulneráveis. Na morte do marido, dos maridos, elas careciam de ajuda, elas não tinham, com o falecimento do marido, poder econômico para se sustentar, principalmente viúvas na velhice. Não havia um amparo estatal, não havia uma aposentadoria governamental. Quando os maridos morriam, elas estavam entregues à própria sorte. E embora nossos dias tenham melhorado, em muitos casos, nossos dias também proporcionam certas dificuldades. Quantas viúvas em nossos dias não padecem necessidade por falta de sustento? Mas observem um ponto importante dentro da narrativa, uma coisa importante dentro de toda a revelação de Deus. Deus tinha uma preocupação com as viúvas. E aí observem, irmãos, que a igreja primitiva também tinha essa preocupação. A igreja primitiva, ela esboçava isso. Ela revelava que existia uma preocupação com relação às mulheres que estavam sozinhas, e alguns estudiosos chegam a dizer que esse termo usado para viuvez, ele pode também ter uma amplitude maior. Ele necessariamente não precisa ser somente aquelas mulheres que os maridos morreram, mas podem ser também aquelas que os maridos abandonaram o lar, e ela pode ganhar uma amplitude maior. Mas observe que no Novo Testamento fica evidente a preocupação que a igreja tinha com as viúvas. A igreja tinha um grande interesse de cuidar das viúvas. Por exemplo, na primeira controvérsia que surge no Novo Testamento, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, acontece justamente por causa do sustento das viúvas, de onde surgem os diáconos. Atos capítulo 6, verso 1, ora naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, sob a orientação apostólica, a igreja de Jerusalém escolhe 7 homens para assegurar que as viúvas recebessem tudo que havia necessário ou de necessário para o sustento. Em Éfeso não foi diferente. Paulo está aqui defendendo a causa das viúvas. Paulo está orientando Timóteo a tratar as viúvas, ou seja, Paulo não está trazendo um assunto novo, uma perspectiva nova, uma filosofia nova, uma doutrina nova, uma análise diferente. Não, Paulo está simplesmente orientando a igreja a ter uma prática que a igreja sempre teve, o cuidado com as viúvas. E Paulo está aqui a orientar Timóteo e a igreja a defender a causa delas. Veja novamente o verso 3, que Paulo diz assim: honra as viúvas. Na sua tradução, possivelmente está assim: verdadeiramente viúvas, mas originalmente significa que não tem sustento ou que não tem ninguém para cuidar delas. Honra as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas. Verso número 5, ou verso número 3 do capítulo 5. Quero que você preste atenção no que Paulo vem argumentando aqui. Observe que Paulo, ele diz: honre as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas. A primeira qualificação
A primeira qualificação que Paulo usa aqui é que uma verdadeira viúva, ela não tem condições de se sustentar. Veja que Paulo argumenta, complementa no verso número 4. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Vejam, irmãos, as viúvas que são completamente sozinhas, Paulo está dizendo, elas devem ter o cuidado especial da igreja. Observe que Paulo aqui, ele diz, ora, vocês devem honrar, cuidar das viúvas, aquelas viúvas que não podem se sustentar, que não têm condições de sustento. Então, as viúvas que são completamente sozinhas precisam, carecem, necessitam de cuidado especial da igreja. Mas Paulo diz, outras que vivem, existem, mas têm um núcleo familiar, devem depender do apoio da família. E aí é interessante, irmãos, que Paulo, ele diz exercer a piedade no verso de número 4. Paulo está lembrando à igreja de Éfeso uma boa maneira de praticar a piedade. Paulo está ensinando, você, igreja, você quer praticar a piedade, entenda, vocês, família, não família eclesiástica, mas família próxima da viúva, vocês devem cuidar das viúvas. O que Paulo está querendo mostrar aqui é que cuidar dos pais, dos avós, ser idosos no caso, é uma teologia prática que existe. Porque Paulo está chamando a atenção que a piedade, ela verdadeiramente começa em casa. Paulo, quando escreve à igreja ou a Timóteo para falar sobre a liderança, Paulo trata tanto o presbítero como o diácono da seguinte forma: eles devem governar bem a sua própria casa. Se eles não governam bem a sua própria casa, se eles não governam a casa, não mantêm os filhos na disciplina, eles não podem governar a igreja de Deus. Paulo diz, então, para que alguém seja líder, ele tem que governar a sua casa. Para que alguém seja presbítero, ele tem que governar a sua casa. Para que alguém seja diácono, ele tem que governar a sua casa. Mas agora ele está dizendo à igreja, se a igreja quiser ser piedosa, ela deve cuidar de seus parentes. Nesse caso, o que Paulo está dizendo aos filhos da igreja é que eles têm a obrigação de cuidar dos pais. É impressionante, irmãos, como por vezes nos deparamos com pessoas que querem jogar nos ombros da igreja a responsabilidade, seja da mãe, dos pais, dos parentes, dos primos, do vizinho, do cachorro, de tantas outras coisas. O que Paulo está dizendo, veja, irmãos, nós não podemos desconsiderar que existem situações extraordinárias em que os filhos ou o filho não dispõem de recursos para cuidar da sua mãe ou do seu pai. Porém, nós sabemos perfeitamente que muitas vezes, na maioria das vezes, é simplesmente pecado. As pessoas querem colocar os seus parentes dentro da igreja para que a igreja promova um assistencialismo do tipo governamental, fique a sustentar os seus familiares. E Paulo está dizendo, essa não é uma obrigação da igreja. A responsabilidade de cuidar da família é dos parentes. O filho deve cuidar da mãe, o filho deve cuidar do pai e não colocar nas costas da igreja. Ele deve ser responsável. E é interessante, irmãos, porque observe a expressão que Paulo diz, porque Paulo diz assim, a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais. O termo grego aqui é muito interessante.
Tendo em vista que os pais passaram anos, longos anos, sustentando, cuidando, fazendo uma série de coisas, o que Paulo está dizendo é que é justo agora que os filhos, diante da condição, recompensem os seus pais. Recompensar é retribuir, na velhice deles é contribuir com eles. E Paulo está dizendo que na economia de Deus, esse é o modo de os filhos retribuírem aos pais. Lembrem-se, irmãos, a cláusula de exceção. Isso não significa necessariamente que os filhos devem se endividar, fazer aquilo que está longe do alcance, mas o que Paulo está dizendo, querendo mostrar à igreja, no exercício da piedade, que é responsabilidade dos filhos, assegurar que seus pais sejam cuidados da melhor maneira possível. E aí, olha a observação de Paulo, muito importante, porque ele diz, isso é aceitável diante de Deus. Não é aceitável diante de Deus que as pessoas queiram trazer à igreja seus parentes carentes para que a igreja viva a assisti-los. E é bom, irmãos, entender isso, porque por vezes nos deparamos em muitas situações, pessoas que chegam e dizem, olha pastor, porque meu filho está passando por tal coisa, olha pastor, porque minha irmã está passando por tal coisa, vai para a diaconia e diz, olha diáconos, a minha vizinha está passando por tal coisa. Paulo está dizendo que esse não é um princípio bíblico, que os filhos devem cuidar dos seus familiares. E ele diz, isso é aceitável diante de Deus. Por que isso é aceitável diante de Deus? Porque quando os seus familiares cuidam das suas viúvas, eles estão revelando os cuidados do próprio Deus. Então, ao dizer às famílias que elas devem cuidar dos seus próprios necessitados, devemos entender que Paulo não está querendo diminuir as despesas da igreja. Quando Paulo fala que não é responsabilidade da igreja, Paulo não está dizendo, olhe, não assistam todas as viúvas, porque assim não vai ter condições de pagar o salário de Timóteo, porque se vocês ficarem assistindo as viúvas constantemente, vai chegar ao final do mês e Timóteo não vai conseguir receber o seu salário, porque nós vamos ter gastados, então vamos fazer uns cortes. Então vamos aqui agora selecionar algumas viúvas, e essas viúvas receberão auxílio para que Timóteo receba seu salário. Paulo não está usando esse argumento temporal. Paulo está dizendo, essa é a vontade de Deus, isso é aceitável diante de Deus, a forma como administramos o socorro à viúva e, no caso, os filhos atendendo os seus familiares viúvos. Paulo está dizendo, isso é aceitável diante de Deus. Por que isso? Paulo quer assegurar que os cristãos glorificam também a Deus pelo amor aos seus familiares, ao socorrer os seus familiares. É isso que Paulo está querendo mostrar à igreja. E por que isso é importante? Porque isso é importante. Para salientar essa importância, veja o verso número 8. Observem. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior. Observem, irmãos, e é pior do que o descrente. Olha o que Paulo está dizendo, até mesmo os descrentes têm um senso de obrigação, eles sabem, mesmo eles não amando a Deus, mesmo eles não servindo a Deus, eles têm a plena consciência, a obrigação para com os seus parentes, principalmente aqueles que vivem debaixo do mesmo teto. Portanto, cristãos que se recusam a cumprir com suas obrigações familiares, Jesus está dizendo, Paulo está dizendo,
são piores do que os descrentes. Se os descrentes têm essa noção, que eles devem cuidar dos seus, um cristão, quando ele se omite, quando ele quer jogar a carga na igreja, quando ele quer trazer para a igreja, quando ele quer colocar sobre os ombros da diaconia da igreja, quando ele mesmo deveria promover o socorro, quando os familiares deveriam promover o socorro, se esses familiares são crentes, o Senhor está dizendo através do apóstolo Paulo, eles são piores do que os descrentes. Eles são piores do que os descrentes. Jesus é interessante. Jesus, em Mateus capítulo 5, diz uma situação interessante. Aqueles religiosos que estavam negligenciando o socorro da família. Negligenciando o socorro da família. E aí Jesus disse, olha, vocês dizem honra o teu pai e a tua mãe, mas vocês estão deixando de socorrer os familiares, porque vocês estão colocando a desculpa que tem que dizimar. Vocês estão deixando de socorrer, não, eu não posso socorrer os meus pais, porque eu tenho que dizimar. E aí Jesus condena, porque eles se utilizavam de circunstâncias religiosas para desobedecer o mandamento de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é que nós, como igreja, como indivíduos, que temos família, que temos os nossos familiares dentro da igreja, que por uma situação ou outra chegou a viuvez, Paulo está dizendo, é sua obrigação cuidar dos seus parentes. É sua obrigação cuidar da sua mãe viúva. É sua obrigação cuidar do seu pai viúvo. Não é obrigação da igreja. Não é obrigação da igreja sustentar viúvos que têm familiares. E Paulo disse, essa é a vontade de Deus. Porque, irmãos, qualquer desvio dessas orientações é negar a Cristo. Mesmo que tenha uma boa eloquência, um bom discurso, qualquer que se desvia dessas orientações está negando a Cristo. E aí, irmãos, Paulo, quando orienta, logo nesse primeiro texto, que justamente a preocupação de Paulo é deixar claro, honre as viúvas, verdadeiramente viúvas, aí vem o ponto de Paulo, porque nem todas as viúvas têm alguém que cuide delas. Algumas lamentam-se pelo marido que perderam, outras foram abandonadas pelos maridos, como nós falamos da extensão do termo, vivem solitárias e talvez careçam de alimento, roupa, moradia, cuidados médicos e uma fonte de renda estável. Paulo está preocupado com essas mulheres, são mulheres realmente necessitadas porque estão totalmente destituídas. Porém, seja qual for a condição econômica delas, se uma viúva pertence a Deus por meio da fé em Jesus Cristo, ela nunca estará sozinha. É interessante pensar que Paulo vai alertar a igreja para cuidar das viúvas, as verdadeiramente viúvas. Mas Paulo, ao mesmo instante, dá um consolo às viúvas. Ele consola as viúvas e fala uma verdade muito interessante a respeito da viuvez. Paulo quer mostrar à viúva que, embora não tenha um amparo familiar, não exista o amparo da família, mas ela não estará sozinha, porque, em primeiro lugar, ela dispõe de uma família. Lembra da imagem que nós falamos do verso 1 e 2? Que a imagem por trás do capítulo 5 é uma imagem familiar. Paulo tem essa perspectiva. Ele está mostrando, em primeiro lugar, a viúva, que ela tem uma família.
Se ela não tem filhos, se ela não tem netos, se ela não tem parentes, mas ela tem filhos, ela tem netos, ela tem pais, ela tem homens, ela tem mulheres, ela tem uma família na igreja. Ela pode, com toda certeza, contar com o socorro divino. Por quê? Porque ela sabe, e a palavra de Deus orienta, que a família da fé, os irmãos na fé, irão cuidar dela. Então, se temos verdadeiramente viúvas, Paulo está dizendo, é nossa obrigação cuidar. E o princípio que Paulo diz à família física de sangue também se aplica à igreja. Se a nossa irmã padece, se o nosso irmão padece, e nós como igreja não estamos socorrendo, nós somos piores do que os ímpios. Nós somos piores do que os descrentes. E aí a expectativa é essa, é que a viúva será socorrida. A viúva será socorrida pela igreja, pela sua família, será atendida em suas necessidades, porque essa é a vontade de Deus. Mas imaginem, irmãos, num contexto em que o pecado predomina e muitas vezes falhas acontecem, pecados acontecem, e uma viúva não está sendo socorrida pela igreja, ainda que ninguém lhe ofereça ajuda, a igreja tenha falhado, nós devemos entender, ela deve ter um pensamento muito importante. Muito importante. Mas, se você prestou atenção, toda essa dinâmica de Paulo tem um princípio por trás. Porque, por exemplo, observe como Paulo começa no capítulo 5, verso número 3, honre. Por que toda essa dinâmica de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus? O termo que Paulo usa aqui, honra, é um termo para respeito e reconhecimento. Honre, tem o devido respeito, o verdadeiro reconhecimento pela condição dela. Isso vem de onde? Do 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O tipo de honra que Deus tem em mente significa muito mais do que respeito. Por que é importante entender isso? Porque a honra, ela significa suprir tanto as necessidades físicas como emocionais da viúva. Ou seja, é tratar do todo, é tratar da viúva como um todo, não somente do aspecto financeiro. Então, por exemplo, quando alguém cuida de uma mulher idosa, faz suas compras, oferece uma carona, busca a senhora idosa em casa para trazer ao culto, dependendo das condições financeiras, paga as contas, faz companhia em outras atividades, está tratando com o devido respeito. Está tratando com o devido respeito. Honrar as viúvas é obedecer a Deus no 5º mandamento. Obedecer aquelas necessitadas é obedecer a Deus no 5º mandamento. Então, quando uma igreja ela socorre as viúvas, ela está obedecendo ao mandamento de Deus. Quando ela trata não só dos aspectos financeiros, mas do cuidado do físico, do cuidado financeiro, o cuidado como um todo, Paulo está dizendo, ela está honrando a Deus. Porque honra teu pai e a tua mãe, vocês sabem muito bem, não se limita somente aos genitores, mas todos aqueles que estão, em certo sentido, revestidos de autoridade. Então, honrar a viúva é cumprir
o 5º mandamento. E esse termo honra, não se esqueça, não é simplesmente pagar uma conta, mas é cuidar dela como um todo. E aí, irmãos, se a igreja falhar, como nós estávamos dizendo, e se a igreja falhar, quando o 5º mandamento fala sobre este assunto, significa que o próprio Deus irá honrar. Calvino, comentando esse texto, ele estimulou as viúvas dizendo a considerar em que honra Deus as tem, embora elas sejam destituídas do auxílio humano quando eles falham. Ele mesmo, da sua própria iniciativa, ele, Deus, da sua própria iniciativa, se oferece para ser o protetor e defensor delas. Portanto, que toda viúva encontre consolo nisso e entregue-se inteiramente a Deus. Calvino, ele está comentando e estava promovendo esse certo estímulo às viúvas para que elas se entregassem totalmente a Deus, porque o próprio Deus diz isso a elas. Veja o verso número 5 do capítulo 5. Observem: aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela. Observe a ênfase de Paulo novamente: aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Que curioso, irmãos, o que Paulo coloca aqui. Paulo já havia explicado como uma viúva se qualifica fisicamente para ser apoiada. Ela deve ser necessitada, ela deve ser solitária, carente, e a igreja deve assisti-la. Preste atenção. Primeira qualificação: ela não tem apoio familiar. Ela não tem, uma viúva, verdadeiramente viúva, ela não tem com o que se sustentar. Ela não tem parentes para sustentar, para que a sustente. E agora Paulo coloca uma nota muito importante. Ele acrescenta mais uma qualificação. Paulo diz: mas ela também tem que ser fiel. A verdadeira viúva não deposita sua confiança no sistema de saúde do governo ou mesmo na igreja. E nem ela se sente esmagada pelas suas circunstâncias. Em vez disso, ela coloca o seu coração e sua esperança em Deus. Paulo está dizendo: ela, verdadeiramente viúva, ainda que não conte com o sustento, ela deve entender a sua dependência do Senhor, que ela não está sozinha, e ela deve esperar em Deus, suplicar, esperando em Deus e suplicar com orações dia e noite. Ela se apega totalmente à misericórdia divina e então percebe que mesmo que a família erre, ela não está sozinha, pois Deus está com ela. Por isso ela vai se dedicar à oração, à piedade. Calvino chega a dizer que orar dia e noite é um privilégio especial das viúvas e dos órfãos, porque eles estão livres daquelas coisas que, embora corretas, impedem os chefes da família de fazer o mesmo. Mas, irmãos, Calvino, nesse complemento, está simplesmente colocando um ponto importante. O que Paulo está dizendo é que a verdadeira viúva, ela depende de Deus e vive um relacionamento com Deus por meio da oração. Por que isso? Preste atenção. O chamado veemente de Paulo à oração explica porque as suas palavras são tão ásperas. Veja no verso número 6, que ele diz: entretanto,
a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Essa viúva alegre, que se entrega aos prazeres, é um contraste com a que ora. Porque, enquanto uma, ainda que a família fale, está em devoção a Deus, existe uma outra viúva, entrega aos prazeres. O termo grego diz que ela é alegre, ela está envolvida nas coisas do mundo, porque ela não é uma mulher de oração, ela não colocou sua esperança em Deus. Ou seja, enquanto a verdadeira viúva está num papel de dependência, de devoção, buscando ao Senhor, a outra viúva, ela está buscando consolo no mundo e vive para fazer as coisas do mundo. E a palavra prazeres, que Paulo usa, também indica uma perversão sexual. Ou seja, essa falsa viúva, ela pode até estar se prostituindo para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Ela não está confiando em Deus, mas está vivendo uma vida libertina a tal ponto de se prostituir sexualmente para trazer dinheiro e pagar as contas. E Paulo diz: uma mulher que gosta de viver desta maneira, mesmo viva, está morta. Ela pertence ao reino dos mortos, pois ainda que fisicamente viva, ela não está viva em Deus por meio da fé. Ela está morta, praticamente espiritualmente morta. Por que esse contraste? Uma viúva dependendo de Deus, orando, buscando, e uma viúva solta, alegre, caindo na depravação. O contraste entre as duas é um paradoxo, porque um tipo de vida que se entrega aos prazeres é na realidade uma morte espiritual, enquanto um tipo de morte é uma abnegação para as coisas do mundo, é uma vida espiritual. Por que isso? O que a Escritura indica é que uma viúva que vive para o prazer não tem o direito de esperar nenhuma ajuda da igreja. Alguém necessitado, que vive na prática do pecado, mas chega na porta da igreja pedindo ajuda, Paulo está dizendo: essas pessoas não devem ser assistidas, porque elas estão vivendo na depravação. Elas não têm direito de esperar nenhuma ajuda da igreja se elas vivem uma vida dissoluta, uma vida desgraçada, entregues ao pecado. Uma viúva que vive para os prazeres não tem o direito de esperar nenhuma ajuda da igreja. Certo autor disse: uma viúva autoindulgente e mundana como essa, mesmo viva, está morta, portanto não pode reivindicar ter o direito aos donativos da igreja. O que Paulo está lembrando é que a misericórdia da igreja não é um direito adquirido. A igreja tem a responsabilidade de identificar a verdadeira necessidade das pessoas e o tipo de obrigações que elas têm. A igreja não tem obrigação de sustentar todo mundo, principalmente aqueles que vivem uma vida depravada. É interessante porque de vez em quando aparece, as pessoas vivem no pecado, entregues à prostituição, entregues à libertinagem, todo o dinheiro que pegam é para os prazeres. Quando a fome bate, que não tem dinheiro, eles dizem: vou na igreja, e eles querem que a igreja sustente. E os diáconos devem tomar cuidado com isso, para que a igreja não se torne assistencialismo de pecadores miseráveis e depravados, porque aqui quem governa não é Lula, é Cristo. Os diáconos devem perguntar: você dispõe de algum recurso? Você de fato é uma mulher viúva? Você tem parentes que possam ajudar? Quais são de fato as suas necessidades?
Perguntem, você está andando com o Senhor? E assim por diante. E depois disso, cabe aos diáconos decidir a quem ajudar, quando ajudar e como ajudar. Não é todo mundo. Existem critérios. Nós não somos assistencialistas. Veja o cuidado de Paulo. Vocês devem honrar as verdadeiramente viúvas. Quem tem família, que cuide delas. Se não cuidar, são piores do que os descrentes. E se tiver viúva que está vivendo uma vida libertina, ela não deve ser assistida. Então, irmãos, Paulo está dizendo indiretamente: existem pobres de fato que carecem de nossa ajuda, mas existem pobres que não merecem. Se o cara não quer trabalhar, ele não come. Se alguém aqui na igreja não gosta de trabalhar, é vagabundo, é inimigo do emprego, ele não tem direito à cesta básica da igreja. Paulo está dizendo, não é para dar assistência básica a ele. Por quê? Porque quem não quer trabalhar não deve comer. Quem é preguiçoso não deve comer. E jovem, vocês que estão para casar ou pensam em casar no futuro, cuidado para não casar com um homem preguiçoso, porque depois você vai procurar a assistência da igreja e não vai ter direito. Porque você casou com um homem preguiçoso. Você, jovem, casou com uma moça preguiçosa, não vai ter direito. Cuidado na hora, inclusive, de dar dinheiro, porque muitas dessas pessoas usam o dinheiro que você dá para viver nos prazeres, para pecar, para a prostituição, para a bebedice. Veja, irmãos, Paulo não está proibindo a igreja de assistir, mas Paulo está dizendo, cuidado, porque vocês podem desobedecer a Deus até quando pensam que estão fazendo bem, assistindo os outros. Como a Escritura é formidável, não é não? Porque nós pensamos que chegou na nossa porta e preciso de uma ajuda. Ah, não, temos que ajudar, é um necessitado. E não temos critérios e muitas vezes estamos alimentando pecados, depravação, preguiça. Paulo está dizendo, honrem verdadeiramente viúvas. Honrem verdadeiramente. As viúvas verdadeiras, elas têm o direito de serem ajudadas pela igreja. E aí, finalizo. Observe o que Paulo diz no verso número 7. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Interessante que, observe que Paulo usa o mesmo termo que ele usou quando disse a Timóteo no capítulo 4, ordene. Vocês lembram do significado dessa palavra, né? Paulo está dizendo, vocês não podem desobedecer ao que foi falado. Não desobedeçam. Timóteo, diga à igreja que assim ela deve fazer, não pode fazer de outra forma. Ah, Senhor, mas as circunstâncias, elas pedem outra coisa. Vocês se assustaram, foi? É tão bom. Tinha gente querendo ser arrebatado, já voltou, né? As circunstâncias, Senhor, estão pedindo para que eu faça tal coisa. Ah, pastor, mas pastor, e que você lembra de Saul? As circunstâncias estão forçando. Paulo está dizendo, ordene que isso é mandamento do Senhor e assim deve ser feito. Se você
assistir um moribundo, um preguiçoso, aquela que não é verdadeiramente viúva, ainda que você tenha praticado uma boa ação diante dos homens, você pecou diante de Deus. Você não deve ser movido pela sua emoção ou pelas circunstâncias. É conforme Deus ordena. Timóteo, ordene estas coisas. Ordena estas coisas. Irmãos, Paulo vai continuar ainda com algumas orientações. Paulo fala sobre a idade, sobre algumas situações. Nós vamos deixar para domingo que vem. Mas veja as instruções divinas a respeito do cuidado com as viúvas. E isso, irmãos, é o cristianismo verdadeiro. Esse é o cristianismo verdadeiro. Esse é o cristianismo verdadeiro. Cada filho de Deus deve viver de acordo com as regras da casa, que inclui cuidar das viúvas, porque o pai da família cristã é o protetor das viúvas. E por que nós devemos entender isso? Porque esse é o exemplo de Cristo. Se quisermos revelar Cristo, nós temos que seguir as instruções do Senhor também no socorro. Devemos revelar Cristo também na obediência do socorro. Será, irmãos, que temos assistido nossas viúvas como igreja? Nós estamos de fato preocupados, diáconos, vocês de fato estão exercendo os papéis ou o papel de vocês, a diaconia tem exercido o seu papel no socorro daqueles que são verdadeiramente necessitados? Ou vocês estão sendo negligentes, ou vocês estão se equivocando, ou vocês estão amparando pessoas que não são verdadeiramente carentes e estão alimentando pecados? Paulo está dizendo que essa é a vontade de Deus, e assim seja. Nós estamos socorrendo de fato. Eu me lembrei logo da cesta básica. Será que nossa cesta socorre os necessitados da nossa igreja? Será que as nossas cestas de fato estão socorrendo aqueles que estão necessitados da nossa igreja, assistindo verdadeiramente? Ou nós somos como os descrentes, que damos ali uma coisa ou outra como se estivéssemos fazendo uma grande obra? E talvez parece que nós somos como piores do que os descrentes, porque se não ficarmos lembrando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a respeito da cesta do amor, todos esquecem. Minguamos aqui muitas vezes para preparar uma cesta, e você ainda sai dizendo por aí: nossa igreja da cesta básica, tenha vergonha. Outros chegam a trazer sabão em pó, sabão em pedra, bucha de prato. Na sua casa comem bucha de prato, comem sabão em pó. Tenha vergonha, arrependa-se, porque Paulo está dizendo: você está em pecado. Se nossas famílias necessitadas não estão sendo assistidas corretamente, nós estamos em pecado diante de Deus. Então a igreja de Parque Dourado precisa se arrepender. E eu não preciso, a liderança não precisa ficar dizendo todo início de semana: o próximo domingo é o primeiro domingo. Nós não precisamos
ficar lembrando, porque deve estar no nosso coração o que Paulo disse: assistir aqueles que de fato carecem. Isso é cristianismo. Isso é revelar Cristo. Semana que vem tem mais. Ó Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos por sermos desobedientes, Senhor. E obrigado pela Tua palavra, que mais uma vez fala aos nossos corações, nos corrigindo, Senhor. Em nome de Cristo. Que Tuas palavras permaneçam em nós. Amém.